sem dúvidas que já ouviu falar sobre Alzheimer. Sabemos que o Alzheimer, ele é a degeneração do cérebro. O cérebro, ele é um músculo. E como todo músculo, ele precisa ser muito bem tratado. Caso contrário, ele vai sofrer perdas, danos, que é a degeneração. E principalmente quando se chega numa determinada idade, vamos dizer, entre os 65, muitas vezes até menos, que é quando o cérebro ele está realmente cansado. Ele está dentro de um nível de saturação muito grande. Durante o dia, nós trabalhamos com o nosso cérebro e não fazemos a menor ideia dos altos impactos que ele sofre. E isso, na sequência do tempo, a nossa idade avançando, sem dúvidas que esse cérebro ele vai sentindo necessidade de manutenção. O Alzheimer, sabemos perfeitamente bem que são milhares de unidades que entram em falência simultaneamente. Eu já tratei algumas pessoas com Alzheimer, tanto em Portugal como também na Espanha. E até mesmo em Paris eu tive a oportunidade de atender. Não foram muitos, foram apenas 2, mas tive a oportunidade. E à medida que essas pessoas começaram a desenvolver o tratamento através das terapias regenerativas das células-tronco, elas começaram gradualmente a apresentar melhoras visíveis. E o principal de tudo isso, que essas melhoras, elas foram evoluindo, ou seja, foram progressivas. Sabemos que para que uma pessoa alcance o nível do Alzheimer, não significa que ela tem que envelhecer. Uma pessoa jovem, muitas vezes com 30, 40 anos, ela já pode apresentar sintomas do Alzheimer. É óbvio que esse Alzheimer ele vai se desenvolvendo gradualmente, devido aos maus tratos, como mencionei anteriormente. E esses líquidos, ou seja, os nossos líquidos bioquímicos que são produzidos e que circulam no cérebro, muitas vezes não são o suficiente para eliminar a deteriorização simultânea dessas células cerebrais que morrem e que, infelizmente, não são reproduzidas. Então, no núcleo central do cérebro, as células-tronco, elas estão presentes, mas precisam ser ativadas, reativadas, para que o Alzheimer possa regredir ou até mesmo estagnar. É necessário que seja feito um tratamento intensivo, e esse tratamento intensivo, infelizmente, através de medicação, já ficou comprovado que nem sempre funciona. Bem, como falei anteriormente, já tratei algumas pessoas que foram acometidas pelo Alzheimer. E essas pessoas, a partir do momento em que começamos a ativar as células-tronco através das terapias regenerativas das células-tronco, elas apresentaram bons resultados. Algumas dessas pessoas, devido à gravidade, necessitaram de mais tempo de tratamento, e outras, por estarem no processo inicial do Alzheimer, o tempo foi relativamente curto. Mas, como sempre digo, as terapias regenerativas das células-tronco, elas não fazem milagres. Todo paciente que faz a opção de ser tratado através desse método terapêutico que começou na Europa e que está hoje no Brasil, e que, se formos analisar, começou no Brasil, foi para a Europa e que retornou. A questão é que existem organismos que são mais maltratados e outros menos maltratados. Existem pacientes que, ao iniciarem um tratamento, eles têm a predisposição, a consciência de que aquele profissional que os está tratando necessita de ajuda. E qual é a ajuda que um paciente pode oferecer para o profissional? É seguindo as instruções, as indicações que esse profissional
está sugerindo para que o tratamento se torne mais efetivo. Então, atualmente, não vou dizer que o processo do Alzheimer pode ser tratado 100%. Cada caso tem que ser avaliado e obedecer determinados critérios na avaliação. Porém, existem condições de manter esse desenvolvimento do Alzheimer em câmara lenta, em baixa velocidade. As terapias regenerativas das células-tronco, elas têm a capacidade de estimular os neurônios, de fazer com que o cérebro ele volte gradualmente a recuperar a capacidade de produzir e de se manter com a produção dos líquidos bioquímicos e, gradualmente, fazer com que o processo do Alzheimer, muitas vezes em alta velocidade, comece a reduzir. Bem, na verdade, gente, eu tenho certeza que você pode até ter um familiar, conhecer amigos, ter muitas pessoas próximo de você que estão no processo inicial ou já no Alzheimer bem avançado. Mas uma coisa pode ter certeza, o cérebro ele é um músculo e toda a medicação que nós precisamos está dentro do próprio cérebro, é produzida pelo cérebro. Muitas vezes é necessário fazer o quê? Uma ativação neural para que essa medicação produzida, que são os nossos líquidos bioquímicos, sejam distribuídas para todas as unidades do cérebro que estão em deficiência.